dos Esportes. São 18 horas e 33 minutos, voltamos com o nosso Parada dos Esportes. Vale lembrar, na terça-feira que vem, aquela reunião de videoconferência para detalhes do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, dando ao São José Esporte Clube diretrizes. O São José que segue trabalhando sem anunciar nada, mas aí procurando montar o seu elenco, contratando jogadores e encaminhando outros. Bom, mas hoje a gente segue com as nossas entrevistas. E falando em jogadores do São José, eu tenho a impressão que muita gente que anda jogando por aí foi atleta, foi jogador do chileno. Eu estou tentando até me lembrar o nome dele. Se não me engano é Raul, o sobrenome já fica muito mais difícil. Mas eu sei que eu estou falando com o chileno, famoso por trabalhar com categorias de base. Prazer enorme ter você de novo aqui numa conversa pela Rádio Chileno. Boa noite. Boa noite, Vanterci. Boa noite, pessoal que escuta a Piratininga, né? É muito orgulho falar com vocês, falar com vocês, e estamos à disposição para as perguntas, tudo que seja de bom para vocês aí. É Raul, qual é o seu nome mesmo? Tem memória boa. É Raul Javier Yupanqui Cortés. Raul Cortés, árbitro, né? Como árbitro você era Raul Cortés só, né? Isso, né? Raul Cortés, né? Como árbitro. Claro. Eu me lembro de você lá em Jacareí e aqui, né? Eu comecei na arbitragem, né? Fiz bastante trabalho no estadual, né? E depois me inclinei para o lado de futebol, com Cezinho Frige, meu chefe que abriu a escolinha de São José no ano de 1989. E justamente no ano em que o São José vivia aquele grande momento, com um time muito forte, vice-campeão paulista, e ficava todo mundo de olho na base, né? A base do chileno e tal. E ali eu tenho a impressão que muitas revelações surgiram, muitos garotos queriam jogar no São José, né? Tinham prazer de tentar ingressar no São José Esporte Clube, não chileno? Exatamente, Walterci. Então é bom a gente lembrar para os passados, né? Porque isso é importante, que as pessoas que deram início, né? Nesse caso, eu tenho orgulho de falar do Cezinho Frige, que ele era do futebol salão, mas ele se inclinou por ver as categorias de base. E ele me convidou para acompanhar ele no Teatrão, para dar o início, né? E fizemos um planejamento a longo prazo. São José, nessa época, tinha o pessoal que fica onde é a Igreja Universal, lá embaixo, né? Nem lembro como que é o nome, que lá que formava jogador, mas era um trabalho bastante assim, discreto, né? E nós decidimos fazer alguma coisa já mais profissional e se preparamos e começamos. E chegamos a ter um produto excelente aqui no Vale, reconhecido, inclusive no estado, né? Então, vamos falar um pouquinho disso de acordo com as suas perguntas. E eu me lembro exatamente pelo seguinte, né? Claro que todas as atenções ficam voltadas para o time principal. Aliás, hoje em dia até que tem uma abertura maior, as TVs fechadas, aí elas transmitem jogos de campeonatos sub-23, sub-20, se for então a seleção brasileira, sul-americano sub-11, sub-13, e toda hora na televisão. Mas naquela época não, o pessoal só se lembrava da garotada quando chegava a Copa São Paulo de futebol júnior. Então, da mesma forma que era mais difícil para ter visibilidade, também pelo menos podia fazer um trabalho sem tanta cobrança em termos de estrutura, não, chileno? Exatamente. Foi a administração naquela época, estava terminando o mandato Pedro Ives, né? E assumiu o Pedro Minicali, né? Então, foi o início em 89 até 91. E depois veio o mandato do senhor, o mais apressado que eu tenho, a pessoa que eu admiro demais, que é meu padrinho e tudo, o doutor Henrique Ferro. Então, nós se colocamos na ideia de fazer algo sério que viesse dar a estrutura suficiente para o São José, pois aqui é um local privilegiado, por aqui que passam jogadores que vêm do norte, que vêm do Rio, que vêm do sul de Minas,
Então nós vimos que um ponto que podia se fazer um trabalho sério, e foi o que conseguimos, né? Então começamos devagarinho e fomos estruturando. Naquela época realmente não tinha aquele apoio de hoje, mas chegávamos a acompanhar o São José nos grandes momentos, com todas as dificuldades que tinha. Imagine como nós iria estar nesses momentos se aquele trabalho tivesse sido dado prosseguimento, né? Mas houve algumas coisas que, infelizmente, derrubaram nossa águia, hein? E é o tipo do negócio, né? Naqueles anos lá de 87, 88, 89, com o Pedro Ives, aí já era um trabalho voltado para grandes contratações, com apoio, com o respaldo do poder público. Então, São José trabalhava como se fosse um time pequeno, mas no mercado principal do futebol brasileiro. Era raro ter vagas no elenco para jogadores formados em casa. Quando Pedro Ives saiu e Pedrinho Dominicali assumiu, São José ganhou uma outra característica. O Pedrinho Dominicali era daquele dirigente que acompanhava jogos do Cruzeiro, do Aparecida, do Jacareí. Então ele sabia ir buscar jogadores que se destacavam nesses times aí da região, do sul de Minas, por exemplo, e trazer para cá. E é claro, também dava uma abertura para jogadores formados em casa. Depois, quando veio o presidente Henrique Ferro, aí veio também uma parceria com a Texat. E aí é claro que a parceria da empresa queria revelar e produzir jogadores para o mercado. Foi quando Sandro Fonseca, Marcos Vinícius, Roque Júnior e outros também se apresentaram. Então foi assim, uma etapa interessante. E é claro, você lá na base tinha que fazer o seu. Agora, como você começou em 89, quais os garotos, assim, quais os jogadores que você pegou lá cedinho no sub-11, sub-13, infantil, juvenil, e depois começaram a surgir com a camisa da Águia para a torcida ver, chileno? Então, eu peguei exatamente como você disse, no começo, quando o Pedro Ives saiu, claro, ele fazia um investimento alto, né, tinha empresas fortes que estavam no seu respaldo, né? Então ele tinha poder para poder trazer jogadores já formados, já com certo prestígio, né, para o São José. E, claro, o resultado era muito bom. Mas havia necessidade, né, de ter coisas naturais aqui da casa, porque aqui a fonte era muito forte. Você citou aqui o Sandro, o Silva, tivemos aí o Marco Vinícius, popular Goiaba, né? Então, esses jogadores, eles já eram da casa aqui e já se projetavam num nível forte, né? Então, se descobriu aqui na região um potencial forte para poder se trabalhar, né? E daí começou o trabalho da escolinha, né? Eu trouxe mentalidades minhas que também eu tinha de estudos do Chile, coisas aqui, na arbitragem, acompanhei muito. Então, a gente colocou em prática, né? E tivemos excelente resultado. Primeiro, uma das novidades que eu fiz, que o pessoal daqui no estado de São Paulo não sabia fazer, e eu coloquei, foi realizar equipes por idade, não por categoria. Isso deu um resultado excelente, porque eu tinha equipes por ano, digamos assim, por exemplo, o Roque Júnior, 7,6, nascido em 76, 7,7, 7,8, 7,9, 80, até 87 eu acompanhei, né? Cada equipe era formada por jogadores nascidos no mesmo ano. Então, o que fazia? Que eles podiam estar trabalhando juntos sempre. Não deixava uma idade e deixava a outra por subir de categoria, entendeu? Era todos subiam juntos. Todos 7-7 teriam 2 anos para poder passar para o juvenil, tipo assim, né? Então, era alguma coisa que eu implantei e funcionou muito bem. A gente recorreu todo o estado de São Paulo, São Mateus, Ourinho, São José do Rio Preto. Olha, onde a gente ia, o pessoal pedia para até ensinar os garotos dos campeonatos, né, qual era o nosso trabalho. É como um espelho, né, uma coisa bem feita. Não digo só de Minas, tinha uma equipe muito boa e tinha o respaldo do Dr. Henrique Ferro, né, com o apoio, tanto de uniformes, materiais para estadia, ônibus, nunca faltou condução por lugar que fosse. E olha, tínhamos, inclusive aqui no Vale do Paraíba, a gente tinha hegemonia total.
Taubaté, aquela época não existia Guará, a gente ia, não existia campeonato que a gente não trouxesse. E as mágoas que ficam, né? Porque a gente vê, por exemplo, ontem, o Bragantino, campeão, né? Do interior, teve aí um dos melhores times que tem no Campeonato Paulista e vai ser no... Mas nós fomos uma vez a disputar em Bragança Paulista com 4 categorias. Você acredita que nós fomos campeão nas 4, dentro de Bragança? Entendeu? Então, era forte. Tivemos também aqui em Valinhos, campeonato que era passado até pela Bandeirantes, me parece que não me engano, e era ao vivo, um campeonato muito forte, nós disputava contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, olha, era de mano a mano. Então, esse trabalho acabou revelando um número de jogadores, né, que eram originários aqui da idade de 10 anos, que a gente começava, fazia um trabalho de base forte, ensinando os fundamentos, não deixava ninguém passar mais para cima se é que não conseguia uma nota boa dentro do quesito, passe, condução de bola, domínio, entrega, cabeceio. Então isso era ensinado dos 9 anos até os 11. Depois já se começava a colocar para eles coisa de posicionamento técnico, né? Verificação de movimentação, né? E uma série de coisas. Então a garotada subia aprendendo. Foi muito bom. E daí nasceram, né? Eu tenho um exemplo aqui que você citou agora há pouco, que não é da turma do Sandro, do Guaiaba. Ele é de uma peneira que eu fiz um sábado à tarde no Campo da Servenge. Você lembra de Campo da Servenge? Sim. Em cima, né, do Atacadão, né? Hoje em dia tem uns prédios. Aí nessa peneira, foi um sábado à tarde, tinha mais ou menos uns 300 moleques. E nessa peneira apareceu um moço meio caetetinho, cabecinha baixa, alto, moreno, chamado Roque Júnior, entendeu? Naquela época se chamava Júnior, entendeu? Então eu posso dizer que ele nasceu de uma peneira aqui no Campo de Terra, né? E ele vinha de Santa Rita de Passa Quatro, e na época o São José não tinha apoio assim para dizer que ia dar uma ajuda de custo, ia dar alojamento, assim como se fosse de um time profissional. Então o tio dele me perguntou como foi o menino, eu disse, foi muito bem. O problema, ele mora aqui? Não, mora em Santa Rita. Infelizmente não vamos poder ficar porque a gente não tem essa estrutura para ir. Não se preocupe, seu chileno. Você aprova ele vai vir morar na minha casa, eu vou dar condução. E começou assim, e vê que hoje em dia que é Roque Júnior, né? Ele fez tudo o que podia fazer no futebol, é um exemplo para o trabalho que pode ser realizado aqui em São José, né? E com ele também outros produtos excelentes que nasceram comigo, o Guaru, né? Mesmo sendo de Taubaté, ele nasceu aqui em São José. E daqui já foi para o Guarani, depois foi para o Corinthians e andou pelo mundo, né? O Léo Costa, que teve esse dia com vocês aí, é um menino que nasceu aqui, eu peguei com 7 anos, aqui, é daqui do Parque das Américas, da Vila Industrial. Ele e o Everton Santos, Paraivinha, né? Os dois eram vizinhos. Hoje em dia o Everton Santos não sei onde que está, mas está jogando ainda, né? Ah, jogando. O Léo Costa teve esses dias aí, eu ouvi falar e não vi a reportagem, mas é um prato meu também, né? Ah, e tem outros também, da Silva, lateral esquerdo, Sérgio Mendes, zagueiro, Henrique, zagueiro, Paulinho, ponta direita, Baldarate, centroavante, Adriano, lateral direito, Enilson, goleiro. É um monte de gente que passou pelas escolinhas do São José, e aquilo que a gente sempre comenta, né? Às vezes o São José não tinha espaço no time principal, mas eles saíam do São José, cresciam como jogadores e voltavam e davam alegrias. Foi o time de 2006, aquele pessoal que voltou, Bruno Celeste, Glauco, Claudemir e daí por diante. Era realmente um trabalho bem feito. Aliás, a conversa tá boa, chileno, mas eu tenho um intervalo aqui. Você volta daqui a pouco comigo, tudo bem? Excelente, estou aguardando aqui, Valdecir. Valeu então, até daqui a pouco dá para tomar um café aí, tá? Vou tomar um que está aqui do meu lado. Valeu. Valeu. Super Rádio Piratininga, Parada dos Esportes.
São 18 horas e 49 minutos, seguimos com o nosso Parada dos Esportes. Estamos entrevistando o ex-técnico das categorias de base da Águia do Vale, mais conhecido como chileno, o Raul Cortez, para quem o conheceu quando árbitro de futebol aqui na região. E nós falávamos aí desses jogadores que passaram pelas categorias de base da Águia e depois vingaram, foram embora. Dizem muito assim que hoje em dia as coisas mudaram, para time pequeno não interessa tanto investir na base porque custa muito caro, e depois vem um empresário tubarão e pinça aquele garoto que é o melhorzinho de todos, oferece mundos e fundos, leva embora, e o clube que gastou dinheiro ali com 50, 60 garotos fica chupando o dedo. Você tem informações de momento, tem muita diferença mesmo dos trabalhos de hoje para aqueles que você fazia com aquelas metas de antigamente, chileno? Então, Tercílio, claro que evoluiu muito, né? Antes de ontem, terça-feira, eu escutei a entrevista com o Ricardinho, né? Falou muito em gestão esportiva, e são coisas que realmente funcionam. Mas não podemos dizer que o trabalho de base, bem planejado, bem trabalhado, bem feito, não ajuda um clube. Isso não é, porque se a gente se organizar aqui na cidade, temos que levantar o São José, uma cidade tão rica em empresas, com um ICMT muito alto. Por que nós não temos uma equipe em nome nacional? Pode ser feito. Nós vimos aí a Ferroviária, teve lá embaixo, hoje em dia está entre os primeiros aqui, então há tempo para se fazer. Eu, por exemplo, hoje em dia estou parado, estou aqui com essa quarentena, né? Mas estou à disposição do São José. Eu vejo o Chico, um amigo meu, esses dias falando na rádio, né? Estou à disposição, o que eles precisarem de mim, meu conhecimento. Eu fiz curso internacional no Morumbi, tenho diploma internacional de futebol, conheço muita coisa nova e pode ser útil e aportar, né, em alguma coisa. Quem sabe a Águia pode voltar a ser o que era, não custa, mas é importante que haja um pensamento igual entre as pessoas que vão fazer parte, né? E não aqueles pensamentos que houve uns tempos atrás, né? Quando apareceu certo senhor que foi o que ele, na realidade, ele derrubou São José, e eu posso dizer porque eu não tenho nessa parte não devo nada, senhor Cláudio Santiago, né? Foi a pessoa que assumiu para poder utilizar o clube como benefício próprio e pediu licença médica quando já não tinha mais nada para tirar do clube. Então é uma mágoa que eu tenho, e eu gostaria, se pudesse, tenho muita saúde, estar à disposição do Chico, do pessoal daqui do São José ou daqui da região, que queira fazer um trabalho, me convidar, e inicialmente um trabalho assim demonstrativo, que eu tenho potencial para poder colaborar com as equipes, especialmente aqui de São José. É claro que o São José não foi parar na 4ª divisão de graça, né? Ele errou muito, e é um campeonato, tem competidores, os melhores ficam, os que vão sendo piores vão caindo, e a coisa é assim, e o futebol é isso mesmo, né? Agora, assim, quanto ao seu trabalho, vendo, por exemplo, ontem uma final Corinthians e Palmeiras, todo mundo valorizando, mas o volante, o Patrick Silva, teve uma bola no segundo tempo, o menino foi dominar, pegou de canela. Aí o pessoal fala, não, mas o tal de menino, o cara não fez um passe aprofundado, não colocou ninguém na cara do gol, tinha ponta direita, tinha ponta esquerda, tinha centroavante, e não conseguiu armar uma jogada. O Matheus Vital deu um chute lá que o goleiro defendeu, mas ele não passa uma pelo lateral direito. Quando ele dribla para o lado errado. Aí você vê assim jogadores em times grandes que dão a entender que não tiveram aquele fundamento lá atrás, lá na base, um trabalho bem feito. É isso mesmo, chileno? É aquela idade que foi perdida, aquele momento de preparação, de até mesmo de produção de um bom jogador que não foi levado adiante quando era para ter sido? Então, exatamente. Olha, dá até risada, você vê alguns jogadores que são profissionais que não sabem cabecear.
Por quê? Porque não tiveram um trabalho desse fundamento, né? Vai dar um passe errado. O Luan, um tremendo potencial que veio caro pro Corinthians, e você vê a finalização que fez aquele dia, coisa, né, que falta alguma coisa, né? Ele tinha que ter a visão onde estava de fazer um gol de placa, não fez. Outra coisa, eu admiro muito o que é feito no São Paulo, apesar de ser corintiano, né? Mas o São Paulo tem um trabalho que tem uma visão muito mais grande. Você vê o lateral, Daniel Alves, ele, lateral direito, qual a posição dele? Hoje em dia é meia esquerda, é um jogador de armação, de ligação com o ataque, faz gol, puxa vez é lateral. E por que o Corinthians não pode utilizar o Fagner, que gasta a bola em todos os jogos? Não pode ser que ele seja utilizado numa posição onde está o Luan hoje em dia, a comandar esse meio campo do Corinthians, que está faltando aquela pessoa que chegue e acione o ataque. E poder colocar mais velocidade nesse time, porque parece que o pessoal está dormindo, né? Tal de Everaldo que veio como correria e parece que só fica no departamento médico, nem vai acontecer. É complicado. A gente vê alguns jogadores hoje em dia em times grandes que não é questão de ser saudosista, é questão de ter referências antigas para ver o que os outros faziam e que hoje esses jogadores de time grande estão fazendo. E é uma pena porque aí na ausência de alguém que jogue bola, qualquer um que faça uma jogada mais bonita, pronto, o pessoal já coloca lá em cima e dá a impressão que, por exemplo, o Pedrinho, que saiu do Corinthians, está fazendo falta, como se fosse um jogador fantástico. Talvez lá em Portugal ele cresça, vire um Pedrinho, realmente bom jogador tal, mas eu acredito que faltam os chilenos trabalhando melhor nas bases, viu, chileno? Exatamente, isso que é a base. Base, o pessoal pensa, não, é só buscar o que é bom e já tentar projetar, levar para testar lá no Nacional de São Paulo, levar... Não é assim. Você pode fazer em casa, é um trabalho que é cansativo, mas é gratificante você ensinar os fundamentos. Daí que nasce o bom jogador. Por exemplo, o Everton Santos, ele é pequenininho, daqui do Parque das Américas, um menino assim, bem tímido assim, mas hoje em dia ele tem um potencial terrível quando pega a bola, tem a visão, tem a finalização, sabe? Tem um posicionamento excelente. Ele era o primeiro a chegar para o treino e o último para ir, muito dedicado na parte fundamental, e hoje em dia mostra isso, e não era um craque, entendeu, Anteci? Então, por aí que você pode entender que esse trabalho pode ser feito por aí, aqui em São José, pessoal acreditar, fazer o que falaram hoje aí, eu vi o programa de esporte na hora de almoço, que estão fazendo Taubaté, o pessoal está colaborando, né, para poder ajudar o clube. Se está tudo parado, cada um compra parece que gasta R$20, 15, R$12 por mês. Então você também pode receber o apoio, porque tem uma torcida muito grande, né, uma torcida boa, e as empresas também e podemos começar. Se quiser aí o Chico, o pessoal, o presidente novo, que não me lembro, eu acho que conheço ele, mas não me lembro bem o nome dele, também, se quiser contar com o chileno, é só entrar em contato com vocês por aí, dar minha localização, e eu estarei lá disposto a trabalhar, certo? Para poder ajudar a nossa região, especialmente o São José Esporte Clube. E seu conhecimento sempre será muito útil. Chileno, muito obrigado pela conversa, pela entrevista aí, que a gente se encontre em qualquer oportunidade, de preferência com você de novo na ativa. Enquanto isso, um abraço, boa noite e até a próxima, hein? Então, eu que agradeço pela oportunidade que vocês me deram. Quero mandar um abraço a todos por aí. Tem um amigo meu, que é muito amigo seu, que é de Jacareí, do começo seu lá, Ângelo Ananias. Sim, é da casa aqui, é do jornalismo da rádio, de manhã todo dia no ar aqui. Mande um abraço, que há muito tempo que não vejo ele, eu tenho uma admiração por ele, e ele gosta muito de mim também. E o Antônio Carmo, né, que sempre estou assistindo ele na Bandeirante, né, estou vendo aí o programa dele depois da Renata. Então, manda um abraço para ele também, que ele conhece meu trabalho, e estou com uma tristeza aí de não ver o Abranche, né, mais na Globo, né. Não sei o que aconteceu, mas também era amigo meu e dava muito apoio às categorias aqui em São José.
Valeu. Falamos com o Raul Cortez, mais conhecido como chileno, que fez história trabalhando nas categorias de base do São José Esporte Clube. E com a entrevista nós vamos fechando o nosso Parada dos Esportes de hoje. Voltaremos amanhã às 18 horas. Mais do nosso conteúdo na nossa página no YouTube. E eu volto aqui para o plantão na redação do site esportivo jogandojuntos.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã.